Oi, gente, sejam todas bem-vindas. Como eu havia prometido, eu vim aqui trazer para vocês, gente, essa pequena videoaula, tá? Dessa base maravilhosa, simples, econômica, bem rápida, que é a base de laço. Então, se vocês repararem aqui, ó, ela fica como se fosse laços. Então, eu vou iniciar com vocês aqui direitinho, passo a passo. Aí depois, conforme a adesão da aula, se mais pessoas quiserem, eu volto para continuar fazendo esse trabalho aqui, mostrando todo o trabalho feito do tapete e a finalização com o bico aqui com o picô, tá bom? Então, bora lá pro material da aula? Então, aqui, gente, ó, eu tô com a agulha 4, pode ser a 3,5, tá bom? Eu optei pela 4 para facilitar, porque às vezes a gente fazendo com a 3,5, pode ser que algum fio ele, né, dificulte o nosso trabalho. Aqui é o barbante número 6, pode ser feito com 8 também, e vocês só vão apenas aumentando lá a agulha. Eu dou o meu nó inicial aqui. Então, assim, gente, para vocês entenderem o início do trabalho, esse trabalho, ele é múltiplos de 6. O que que significa? Significa que a cada 6 pontos, eu vou construir um lacinho desse, né? Então, a gente vai iniciar, já iniciei aqui o meu ponto inicial, né? O meu nó inicial, uma correntinha que não conta, então, nós vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 correntinhas, certo? Eu vou laçar e aí eu vou voltar lá na terceira correntinha. Então, eu desço uma, duas, três, na quarta correntinha, de cima para baixo, eu vou fazer um ponto alto alongado. Então, eu vou procurar sempre deixar o ponto alto que eu fiz de acordo com as correntinhas, 3 correntinhas. Então, é um ponto, ele tem que chegar e ficar assim, ó, retinho, tá vendo, meninas? Aí, a gente faz normalmente o ponto alto, tá bom? Ó, então, aqui eu já tenho a base para fazer um laço, tá bom? Então, vamos lá de novo. Lembra que é 6, cada 6 pontos a gente vai fazer um laço? Então, aqui eu tô com 4, 5, 6. Dou a laçada, volto lá na quarta correntinha, faço a mesma coisa, meninas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6. Aí, novamente. Não, uma, duas, três, quatro, cinco, falta uma. 6. Volto na quarta e faço a mesma coisa, certo? Perceberam, meninas, que tá ficando o espaço certinho aqui, ó, pra gente fazer os laços. Eu vou fazer mais 3 desse, e aí eu já volto com vocês, tá bom? Vou fazendo aí de vocês. Vamos fazer, então, aqui pra essa aula, 6 motivos desse. Façam aí, a gente já... Prontinho, meninas. Então, eu voltei aqui com as minhas 6, os meus 6 motivos, né? Que é 3, 6 para cada motivo, 6 pontos, né? Agora, vamos dar sequência, ó. Então, eu fiz os meus 6. Aqui eu vou fazer, gente, equivalente a 6 correntinhas. Então, equivalente não, 6 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6. Aí, eu vou laçar. Eu preciso deixar aqui 3 correntinhas, tá, gente? Então, vai ser 3 correntinhas aqui, como ficou aqui embaixo. Ó, aqui embaixo ficou 3 correntinhas. Uma, duas, três. E aqui em cima da mesma forma. As outras 3 eu vou virar, vou usar pra virar. Depois vocês vão entender porque a gente precisa dessas 6 correntinhas, tá? Dentro desse espaço, gente, do motivo que nós construímos, nós vamos fazer aqui um leque, tá? Então, nós vamos fazer um leque de 3 pontos altos, dividido por 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Eu vou fazer um aqui para vocês verem, para o vídeo não ficar tão longo. Eu vou fazer 2 motivos, depois a gente vai cada um fazer a sua e a gente se encontra no final, tá bom, gente? Ó, então eu fiz aqui 3 correntes, ou melhor, 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos, ok? Deixa eu soltar aqui meu fio.
mais 3 pontos altos. Ok? Ó, então, nós ficamos aqui dessa forma. Sem correntinha nenhuma, a gente vai laçar e vai vir pro próximo motivo. A mesma coisa, gente. Sempre cuidando para que as correntes fiquem todas para baixo, ó. O ponto alto tá para cima, senão pode entortar o trabalho, tá, gente? Então, cuidando sempre assim para que a corrente fique para baixo e o ponto alto que a gente fez alongado, ele fique para cima, que é onde eu tô já fazendo meus 3 pontos altos dividido por 2 correntinhas, que a gente forma o leque. Então, é isso, meninas, ó. Tô fazendo rapidinho, mas aí vocês vão fazendo no ritmo de vocês, ó. Observe aqui, ó. Então, a gente vai ficar, né, com os leques. Eu vou fazer aqui os meus pra continuar o vídeo, pra não ficar tão longo. E eu já volto com vocês. Aí, vocês fazem o de vocês, a gente se encontra na viradinha. Então, meninas, ó, cheguei aqui ao final do meu trabalho, conforme a gente tinha combinado. Fiz os 6 leques, né? Agora, a gente vai fazer a viradinha. Por isso que é importante agora a gente tá junto. Se vocês não conseguirem, vocês voltam o vídeo, tá, gente? Eu vou tentar explicar o melhor possível. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 3 correntinhas. Bem justinhas, bem bonitinhas. Gente, cuida sempre para que o ponto sejam bem próximos um do outro, bem parecido, né? Cada um tem a sua tensão de ponto, mas é importante a gente dar olhar, né? Olhar, ó, dar sempre aquela analisada se tá tudo certinho, não deixar para analisar a peça só quando finaliza, aí descobre que fez algo errado, colocou um ponto a mais, né? Então, a gente sempre que fizer, a gente certificar de que tá tudo certinho, tá bom? Não que a gente esteja isento de errar, a gente erra, mas melhor evitar, né, gente? Ter que desmanchar o trabalho, né? Então, bora lá. Uma, duas, três. Então, a terceira correntinha, eu vou introduzir a minha agulha, segura bem esse pontinho aqui para ele não escapar, e eu vou fazer um ponto alto, gente, bem rente, tá? Não precisa puxar, não. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer o ponto baixíssimo, porque deixa a linha muito frouxa, né? Muito excesso de linha, aí acaba, quando vai puxar, sobra muita linha aqui, aí não fica esse acabamento bonito, ó. Olha que interessante, ó. Ficou sobreposto a outra correntinha. Então, isso aqui na finalização da peça é muito importante. Então, a gente vai fazer agora mais 3 correntinhas, ó. Tá vendo? A gente despreza esse fio aqui pra trás, depois a gente faz o acabamento com ele. Ó, então, aqui nós tivemos 3 correntinhas, né? Fiz 3. E aqui a gente vai repetir o mesmo processo que nós fizemos aqui atrás, ó. Do leque. Então, gente, esse é a forma que fica o laço, né? Ó, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Então, a gente faz 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos novamente. Gente, aqui não é uma aula sobre o que é ponto alto, o que é correntinha, ponto baixíssimo. Aqui já é para quem já sabe, mas se vocês gostarem, quiserem, quem é iniciante, quiser entender mais explicação sobre o que é ponto alto, o que é ponto baixíssimo, pede aqui nos comentários, que aí eu venho fazer uma aula sobre isso, tá bom? Ó, então aqui, gente, ó, se vocês repararem, ficamos com 2 espaços, né? 2 espaços. Depois ele vai se ajeitando, porque a gente vai colocar... Ó, a gente pode até fazer um pouquinho maior, tá vendo, ó? Como o meu, tá vendo? Por isso que é importante a gente olhar. Eu fiz um pouco mais alongado esses pontos aqui, ó, tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu olhei, vi que não tá compatível, eu vou subir um pouquinho mais esses pontos, para que a peça, ela fique harmônica, né? Os pontos fiquem bem próximos um do outro, embora seja artesanal, mas a gente tem como se aproximar bastante um ponto do outro. Eu percebi pelo espaço ali das 3 correntinhas que não tava muito legal, ó. Aí, a gente vem, certo? Pronto, ó, fiz meus 3 pontos altos novamente. Ó, melhorou agora, ficou maior, tá vendo? Tava bem menorzinho o outro. Ó, então aqui a gente já tem o laço, tá vendo, ó? Quando a gente vira, ele fica um laço, ó, que bonito. Isso aqui pode ser feito para vários modelos de tapete.
Não só esse que eu tô ensinando, mas para outros modelos. Aí vocês vão continuar, gente, da mesma forma. Agora, sem correntinhas, né? Só laça, vem e faz novamente em cada espaço desse, que agora a gente tá fazendo onde a gente fez as correntinhas. A gente vai fazer os pontos altos, ó. Dividido por as duas correntinhas. Beleza, gente? Então, eu vou dar continuidade aqui, vocês façam aí, que eu acredito que vocês estão vendo a aula já com a linha e a agulha na mão, fazendo, né, o barbante. Então, vocês tentem, vão fazendo aí, e eu vou terminar aqui os meus outros 4 que faltam, né? Que eu já fiz 2, ó. E aí, eu vou continuar e eu já volto também aqui pra gente dar continuidade e já vai vir com a segunda parte dessa base. Pronto, gente, voltei aqui, ó, com a base pronta, ó. Tá vendo? Os lacinhos tudo pronto, ó. Então, esses são os famosos lacinhos, tá? Aí, eu cheguei aqui, ó. Lembra que aqui embaixo eu fiquei com esses 2 espaços de pontos, né? De correntinhas e pegando no leque, ó. Então, aqui não vai ser diferente. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Vou achar aqui a terceira corrente, ó. 1, 2, lembra que a gente fez 6 para virar? 1, 2, na terceira, eu novamente, ó, lembrando sempre de deixar o ponto baixíssimo bem rente, ó, pra ficar um acabamento bem bacana, ó. Tá vendo? Ó, o acabamento fica bem bacana, tá, meninas? Feito isso, eu vou aqui dentro das correntinhas, eu já venho fazendo um ponto baixo e subo 2 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto, tá, gente? Então, aqui dentro... Não, meninas, ó, desculpa. Aqui a gente vai fazer direto já um ponto alto. Então, são 3 correntinhas. Ó, equivale a um ponto alto. Aí sim, aqui dentro a gente põe 5 pontos altos. Então, nós vamos ficar com 6 pontos altos, certo? De cada lado, ó. 2 pontos altos. 3 pontos altos. Peraí. 4, 5 pontos altos, que equivale, né? A correntinha equivalendo a 1, então ficamos aqui, ó, com 6 pontos altos, certo? Agora, a gente vai fazer, gente, 2 correntinhas pra gente chegar até o laço, até o meio do laço, ó, 2 correntinhas. Vem aqui, ó, peraí, gente, tá difícil esse... Ó, aí a gente vem... Aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, 2 correntes, 3 pontos altos, ó. Que aqui já é a segunda carreira do nosso tapete. Quem quiser parar aqui, vai desenvolver a sua própria peça. Como eu tô seguindo aqui o esquema do tapete que eu já fiz, eu vou prosseguir a segunda carreira. Então, novamente, eu venho com 2 pontos altos, procura não apertar muito as correntinhas, né? Melhor dizendo, as correntinhas, e os 3 pontos altos. Se o seu ponto for muito apertado, pode colocar 3 correntinhas, tá, gente? Vocês vão adaptando aí conforme a tensão de ponto de vocês. Eu não digo porque vai ficar muito justo. Mas de 2 para cima, vocês vão vendo que fica melhor aí pra a tensão de ponto de vocês. Ó. Tá vendo? Dois e 3. Então, eu vou fazer aqui as minhas, tá bom? Ó, como tá ficando. E eu volto com vocês quando eu estiver lá no final, pra gente ver a viradinha, beleza? Então, chegamos aqui no final mais uma vez, ó, na viradinha. Quis fazer com vocês pra gente relembrar. Ó, então, é 2 correntes bem soltinhas, tá, gente? Sem apertar muito as correntes. Laçou. Aqui dentro, nós vamos colocar, lembra? 5 pontos altos e um bem no meio aqui, tá, gente? Então, ó, 2,
3, 4, 5. Aí, a gente vem aqui bem no meio do ponto baixíssimo e puxa. Aqui é um pouquinho mais difícil de puxar, porque nós temos, na verdade, duas correntinhas, né? Mas, ó, com um jeitinho, tá vendo? A gente consegue, tá, gente? Ó. E fica um acabamento perfeito, ó. Se vocês repararem, ó, não fica... Aí, novamente, ó. Aí, aqui vocês já podem esconder um pouco daquele fio inicial. Ó, tá vendo? Que a gente jogou pra trás, né? Inicia ele aqui, ó. Aliás, esconde ele, né? Ó, 3, 4. Peraí, deixa eu arrumar. 3, né? 4 e 5 pontos altos. Olha só como ficou perfeitinha essa virada aqui, gente, ó. Tá vendo? Essa virada aqui é onde a gente depois vai começar a fazer as hélices, que a gente vai dividir o trabalho na curvinha, né? Fazer a voltinha oval, né? Ó, como ele vai se ajeitando. Aí, novamente, né? Duas correntes e recomeça aquele trabalho lá que a gente fez o anterior. Agora é uma repetição, né? Repetição do que a gente fez aqui embaixo, tá bom, meninas? Então, 3 pontos altos. Dividido por duas correntinhas. E a gente joga pra cá. Beleza? Então, eu vou fazer aqui as minhas. Ó, gente, como tá ficando. Vai ajustando a peça, né? Pra certificar de que ela vai ficar justinha, bonitinha. Eu tô longe da câmera, né? Vou voltar. Pois é, eu vou fazer aqui a minha e já volto pra gente finalizar na corinha também. Prontinho, ó. Já cheguei aqui, ó. Já fiz as minhas carreirinhas de pontos altos, né? Pra finalizar, então, gente, ó. Duas correntinhas, jogo lá dentro daquele espaço, né? Que a gente tem, né? Ó. Então, aqui faremos novamente 5 pontos altos, ó. 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2 na terceira, a gente arremata. Então, gente, ó, sempre lembrando, tá? De olhar, de ajustar, puxa pra cá, puxa pra lá, arruma a peça, não deixa a peça, né, sem dar uma ajustada. Olha que perfeição essa base, meninas. Ó. Observem, tá vendo? Então, é isso, meninas. Essa é a famosa base de laços, tá? Aqui na lateral, sim, tem que ficar 11 pontos, tá, gente? Em cada lateral, aqui, porque é aqui que a gente vai fazer as 3... Deixa eu ver quantas hélices são. 6 hélices de pontos pra aumentar aqui. Então, a gente tem que ter 11 pontos nessa base. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que tenha suprido a necessidade de vocês. Se gostou, fala aí que gostou, deixa um curtir. Enfim, meninas, foi para vocês essa aula. Obrigada.